Feliz Ano Novo. Feliz 2026. Feliz começo da sua nova estação. Sabe, nós, na nossa casa, particularmente na família Samico, quando chega no final do ano, normalmente, e antes de nós iniciarmos a igreja, até o ano passado, ano retrasado, agora é 26, nós sempre tivemos o hábito de buscar do Senhor direções para o próximo ano. Isso é um hábito da nossa casa, eu não sei nem desde quando, já faz tanto tempo. Normalmente fazemos um jejum durante o mês de dezembro, buscamos mais ao Senhor de alguma forma, nos entregamos de uma forma mais intensa, para que nós não cheguemos ao ano seguinte tateando no escuro. Você está aqui? Sabe, não é a vontade de Deus que você entre no novo ano tateando no escuro. Não é a vontade de Deus que você entre no novo ano tentando descobrir qual é a vontade dele, tentando descobrir o que ele tem guardado para nós. Sabe, você é filho. Quando eu vou fazer algo mais importante ou mais sério na minha casa, eu comunico aos meus. Hoje é um dia em que Deus quer comunicar aos seus o que temos para o ano de 2026. Eu não tenho nenhuma pretensão como pastor dessa igreja de começar a te dar um relatório de atos proféticos e de coisas proféticas que vão acontecer. Não é isso que você veio ouvir aqui. O que você veio ouvir aqui é uma direção dada por Deus, que passa através desse pastor da igreja, para que você alinhe a si mesmo para o ano. Isaías capítulo 40, versículo 27. Isaías 40, versículo 27. Sabe, nesses últimos dias, nos dias que antecederam a véspera ou a virada do ano, eu busquei ao Senhor sobre mensagens ou palavras que Ele queria para mim, para a minha casa e também para a nossa igreja. No ano de 2026, e diferente dos outros anos, Ele falou comigo da mesma forma, mas Ele foi além. Quando eu tenho buscado ao longo desses anos passados a direção para a minha casa, o Senhor tem falado comigo interiormente. Ele fala comigo, eu percebo através do testemunho interior do Espírito Santo que habita dentro de mim, falando ao meu espírito que sou eu de verdade. Eu escuto as direções, comunico na minha casa e a gente vive o ano. Esse ano foi diferente, porque esse é o primeiro ano em que nós viramos o ano novo com a igreja Verbo da Vida em Piracicaba em atividade. Então Deus, Ele procurou me dar mais convicções e mais confirmações do que Ele já tinha falado. Por que eu estou te dizendo isso? Porque o ano de 2026 é o ano de subirmos alto. E Ele me disse isso no começo do mês, e depois que Ele me disse isso, um pastor mandou uma mensagem para mim. Ele não é dessa cidade, ele é de outra cidade. E ele disse: Pastor Samico, esse é o ano de voar alto como uma águia. E eu recebi aquilo e achei que aquela era a mensagem daquele pastor para a comunidade, para a igreja dele. E eu disse: glória a Deus, eu recebo, pastor, e vou estar orando pela sua igreja para subir mais alto. Algum tempo se passou e eu tive uma ligação com um pastor por quem eu tenho grande estima. Eu tive uma reunião longa com o pastor Scott Webb dos Estados Unidos. Ele é uma referência espiritual para mim. Ele é um dos nossos conselheiros espirituais aqui nessa igreja. E o pastor Scott me disse: Tiago, esse é o ano de subir alto, como águia. E eu disse: meu Deus, é a segunda confirmação, Ranieri. Eu disse: 2 pessoas? Além do Espírito Santo, mais 2. A Bíblia diz que pela boca de 2 ou mais testemunhas, qualquer palavra é confirmada. E eu disse: meu Deus. E aí quando chegou no finalzinho do ano, a nossa supervisora da região, a irmã Marisete, esposa do pastor Amauri, que já estiveram aqui, ela me ligou. E ela disse: sabe, eu tenho uma palavra que está queimando no meu coração para 2026. Esse é o ano de subir alto, de voos altos. E eu disse: meu Deus, então do que você acha que eu vou falar? Eu vou falar do que o Espírito Santo tem falado comigo. E
diferente dos cultos que você já veio aqui nessa igreja, deixa eu te dizer, habitue-se a partir de agora a pegar no Espírito. O que Deus está falando, Ele não está falando, não é da minha mente, não é do meu coração unicamente, é diretamente do céu para você. Mas você precisa crer nisso, receber e praticar. Só ouvir não vai servir muito. Você pode sair daqui dizendo, bela palavra. Ou você pode sair daqui energizado em seu espírito, dizendo, é isso que eu vou viver nesse ano. Isaías capítulo 40, versículo 27 diz, por que então você diz, ó Jacó, e você fala, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Será que você não sabe nem ouviu que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, a sabedoria dele é insondável. 29, ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exausto caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Assim diz o Senhor. Sabe, é muito interessante porque Isaías 40, a partir do versículo 29, é um versículo muito citado pelos crentes. É muito citado nas igrejas. Ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Se fala muito na igreja, é muito citado. Mas quando eu fui preparar essa ministração, o Espírito Santo disse, comece do 27. E o 27 diz, por que então você diz, ó Jacó, e você fala, ó Israel, meu caminho está encoberto ao Senhor. Isso me mostra que o problema da igreja de Cristo não é falta de força, é a fonte na qual a igreja está buscando a força. O trecho que nós lemos não começa com a águia, porque a águia é uma figura muito simbólica e representativa para os cristãos. Especialmente na última metade do último século, a águia foi muito explorada, porque a águia se renova e cai em suas penas, e toda aquela história que você já ouviu. Eu não vim falar disso. Eu não vim falar de como a águia é imponente, porque a águia é um símbolo. Me importa a fonte. A águia é apenas um exemplo. Isaías 40, a partir do 27, não começa com águia, começa com gente desgastada, começa com gente cansada, começa com gente confusa, achando que Deus não está vendo. Talvez alguns de vocês passaram o ano de 2025 achando que Deus não estava lhe vendo. Talvez você tenha passado o ano de 2025 um pouco perdido, dizendo, o meu caminho para o Senhor está encoberto. Parece que Ele não está me vendo, parece que as coisas não estão acontecendo. E hoje eu venho te trazer do Senhor uma resposta, mas não em forma de cobrança. Deus não está te cobrando nada, porque Ele não precisa de nada. O que Deus nos traz é uma revelação. Ele está dizendo, olha, você talvez esteja cansado, porque está tentando viver no nível errado. Cansado e fatigado, porque está voando ou tentando voar no nível no qual você ainda tem que fazer esforço demais. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Porque os que confiam no Senhor são como árvores, são como carvalhos plantados junto a ribeiros de água, que dão fruto na estação certa. Talvez você esteja tentando vencer na força do seu braço, com o seu músculo. Mas a Bíblia diz em Isaías, no trecho que lemos, que você só vence com renovação. Ele renova as suas forças, torna novo de novo. A passagem diz que os jovens se cansam. Ei, o jovem é o melhor da energia humana. É a fase de mais força, é a fase de mais vigor, é a fase em que você está no auge do seu vigor, mas os jovens se cansam.
Deus está te dizendo e me dizendo e dizendo a essa igreja e a quem quiser ouvir, que na sua força, mesmo no auge da força humana, você vai se cansar. Porque o problema não é esforço fraco, o problema é fonte errada. Se você estiver olhando, focado na fonte certa, que é o Criador, o Pai, aquele Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o seu esforço será menor e o seu nível é mais alto. Deus não está buscando pessoas que fazem muito, Deus está buscando pessoas que confiam muito e deixa que Ele, Deus, faça através delas. 2026 não é o ano de correr mais, 2026 é o ano de subir mais alto. Deus não quer os filhos dele querendo correr mais, fazer mais, não. Certo que se você confiar nele, você fará mais, mas não é na força do seu braço, não é na sua capacidade, é na graça de Deus. Aleluia! Ele diz: os que esperam no Senhor. A expressão esperar no Senhor é você trocando a tensão pela tração que há na graça. É você trocando a ansiedade, sabe, o desespero, eu tenho que fazer, eu preciso alcançar, eu preciso bater metas, pela tração da graça que diz: confia em mim, entrega teu caminho a mim e eu vou fazer mais, eu vou te levar a lugares mais altos. Esperar no Senhor, irmão, não é passividade, é troca. Alô? Ele quer que você deixe aquele tipo de esforço natural e humano que você se anseia, que você quer controle. Ei, para de querer o controle da tua vida, porque o controle da tua vida está na prática da palavra. Sim, é você que controla seu caminho, é você que controla a sua vida, mas não no seu intelecto, na sua capacidade, no seu diploma, no que você já alcançou naturalmente. Não! Esse esforço, ele só te cansa e te fatiga. Em vez do esforço, Deus te propõe uma postura, um posicionamento. Isso sim vai te elevar. Confiança, rendição, alinhamento. Aleluia! O descanso no Senhor, irmão, como eu já te disse, não é estático, deitado na retinha, esperando me dê. É a força certa no lugar certo. Quem espera no Senhor não vai se anular. Quem espera no Senhor não vai dizer: tá bom, eu não vou fazer nada, eu vou ficar aqui, Ele é que sabe. Não, quem espera no Senhor se posiciona, se reposiciona. Ei, eu preciso me reposicionar, eu preciso entender qual é o lugar que Deus quer que eu esteja. E deixa eu te dizer, se você veio aqui hoje, o lugar que Ele quer que você esteja é aqui, e eu sou responsável pelo que falo. Você viu que nós colocamos mais cadeiras? Você acha que é por acaso? Ei, eu sou um homem de fé. Essa é uma igreja da fé. Eu ouvi, o Espírito Santo acabou de me dizer: quanto mais vasilha, mais azeite. Ele acabou de me dizer: quanto mais cadeira, mais gente. Aleluia! Tá bom, eu vou para casa, não vou não. Aleluia! Deixa eu te dizer, voar em lugares altos como águia é uma imagem que Deus quer trazer, sim, mas você precisa entender que para a águia chegar num lugar em que os ventos quentes vão elevá-la, ela precisa bater asas antes. É necessário que você entenda, que você discirna, que você leia o vento. Chega uma altura, chega um momento em que as correntes de ar quente, elas sustentam a águia e ela para de bater asas, ela passa a planar. E ela fica ao sabor do vento. Mas ela não fica ao sabor do vento sem saber para onde está indo. Ela sabe para onde a corrente a leva. Ela não chega no momento e diz: como eu vim parar aqui onde eu estou? Não, ela sabe, está na natureza dela. É uma questão de identidade. Aleluia!
E deixa eu te dizer, você não apenas bate asa, mas é necessário que você bata asas. Você precisa se posicionar no lugar onde os ventos do Espírito vão te elevar a um nível mais alto. E você só consegue fazer isso com disciplina. Existem disciplinas espirituais que Deus está dizendo a você que esse ano você precisa ter ou voltar a ter. Isso é inegociável. Você precisa orar mais, você precisa ler mais a palavra, você precisa estudar mais a Bíblia, você precisa meditar na Bíblia, você precisa orar em línguas, você precisa tirar tempo de adoração particular. Isso é disciplina que vai te levar ao lugar onde o vento do Espírito vai te levar. Se você começa o ano apenas com uma boa palavra, você não vai chegar longe. Mas se você começa o ano se alinhando nas suas disciplinas, não quer ler a Bíblia inteira? Leia o Novo Testamento inteiro. Eu vou repetir, leia o Novo Testamento inteiro. Se você se disciplinar, em 2 meses, você lê com folga. Vou te dar um desconto, sábado e domingo nem precisa, lê só de segunda a sexta. Tira 20 minutos do teu dia para ler a Bíblia em sequência, de segunda a sexta. Ao final de 2 meses, você deve ter terminado o Novo Testamento. Pastor, e o que eu vou fazer no final desses 2 meses? Ler de novo. E de novo, e de novo, e de novo. Como você fez quando estava aprendendo a tabuada. Como você fez quando estava aprendendo a ler, vez após vez, após vez, até que aquilo se tornou parte de você. Você sabe quanto é 9 vezes 5. Você sabe. Porque você repetiu tantas vezes que aquilo passou a fazer parte de você. O que Deus está dizendo é, eu quero que a minha palavra seja parte de você a partir de agora, se ainda não se tornou. Existem 2 extremos perigosos. O ativismo sem descanso é o primeiro extremo. O irmão Reagan, fundador da nossa escola Rema, e um grande homem de Deus que agora já está com o Senhor, ele dizia que o grande problema na vida dos cristãos é que eles normalmente tendem a não andar no meio da estrada. Eles caem para as valas que estão do lado, que são os extremos. Crente é um ser equilibrado. E o primeiro extremo é ativismo sem descanso. Eu tenho que fazer, eu quero fazer, eu quero fazer. Os que estavam no escritório antes desse prédio lembram que eu preguei sobre João 6. E tem um momento em que Jesus está falando e ele fala sobre o reino, a vontade e o coração do Pai. E os que ouviam ele diziam, tá, e o que a gente faz? Porque na cabeça das pessoas muitas vezes tem que fazer. Você não precisa fazer nada para merecer. Você merece porque Deus te amou primeiro. Agora veja só, o primeiro extremo é o ativismo sem descanso. O segundo extremo é o descanso sem um alinhamento. Deus está no controle. Eu já te disse, Deus no controle é frase de para-choque de caminhão. Quem está no controle é você. Para de relegar, de terceirizar para Deus a tua responsabilidade. Acorda, rapaz. Seja crente. Eu domino o meu ambiente, eu reino como um rei. Essa tem que ser sua declaração. Eu domino o meu ambiente. Diga, eu domino o meu ambiente. E eu reino como um rei. Aleluia. Então a águia, ela não começa planando, ela vai bater asa primeiro, ela vai chegar num lugar. Agora ela não bate asa infinitamente, não. Ela bate asa até que ela se posiciona no lugar certo. Ela percebe os ventos e ela diz, agora eu entro no descanso. E quando a águia entra no descanso é quando ela sobe. Aleluia. Então antes de aproveitar o vento, você precisa estar no lugar certo. Na vida espiritual, a disciplina funciona exatamente assim. Entenda, a disciplina não é o voo. A disciplina é o alinhamento para o voo. Bater asa não é voar, irmão. Bater asa para a águia é subir para o lugar onde ela vai começar a voar. Aleluia. E aí quando você está nesse lugar de posicionamento, você começa a planar. E planar, na simbologia da águia, é viver do impulso do Espírito. É viver para onde o Espírito te leva. A disciplina espiritual, ou as disciplinas, jejum, oração, leitura da palavra, meditação, tempo de solitude, tempo de silêncio. Porque você não pode ficar orando o dia inteiro. Tem uma hora que você tem que calar a sua santa boquinha e ouvir Deus falar. Você já pensou, se você passar
2 horas, e depois vai trabalhar. Não, irmão. Troca essas 2 horas de oração em línguas por 1h30 de oração em línguas e meia hora de silêncio. Vai ouvir Deus. Aleluia. Então a disciplina ou as disciplinas espirituais, elas vão te posicionar e a unção vai te sustentar. É o Espírito que te sustenta. E a partir de agora eu quero que você entenda isso, porque eu vou falar, estou falando profeticamente. O Espírito não está te chamando para lutar contra os ventos. Ele está te chamando para subir com os ventos. Escute o que eu estou lhe dizendo. Esse ano já começou quente, em todos os aspectos, mas vai esquentar mais. Alô, você está aqui? E eu falo profeticamente, e falo profeticamente não apenas porque eu recebi, mas porque ao longo desse período recente, eu recebi de outros pastores e outras pessoas que têm um dom profético mais atuante do que o meu, que o ano de 26 não promete coisas tão maravilhosas não. E eu não sou profeta do caos, eu não estou aqui te dizendo que tudo vai ser desgraça, embora haja muita desgraça em 26. Mas eu vim te dizer que assim como no dilúvio, a mesma água que matou os homens, elevou a arca e deixou ela num nível mais alto. Alô? O mesmo nível de problema e de desgraça que vai se levantar em 2026, é no meio do problema e da desgraça que você cresce. Aleluia! Eu me lembro claramente quando José foi colocado no Egito pelo faraó como governante daquele lugar. Ele disse, olha, vamos coletar, vamos taxar todo mundo, porque ele teve um sonho, você lembra, das vacas gordas e das vacas magras, e ele estabeleceu uma estratégia. E ele disse, olha, a gente vai acumular nos 7 primeiros anos, para que nos 7 anos de miséria, de falta, nós tenhamos o suficiente para nós e abundantemente mais. E aqueles que não têm, virão e nos pagarão impostos e se submeterão, se subjugarão a nós. Essa foi a visão de José e assim aconteceu. E quando José começou a taxar todo o império naquela época do Egito, houve uma instrução. Ele disse, olha, no meio da crise, da falta, todos serão taxados, menos os sacerdotes. Alô? Está falando de você, porque você é a nação santa, sacerdócio real, povo escolhido de Deus. Está falando de você. Prepare-se, irmão, a crise está chegando, mas é nesse momento que você cresce. Alô, a turbulência do nível baixo, ela é temporária para você, até que você se posicione e seja elevado. Eu lembro quando eu era comissário de voo, tinha dias que eu estava com uma preguiça que eu nem te conto. Eu não queria voar, eu não queria entrar no avião, eu não queria sair da minha casa e ir parar no outro lado do país no mesmo dia. Eu não queria. Estava cansado, estava com preguiça mesmo. E aí, mês de junho, por ali, uma chuva, caindo um toró. Eu olhava para aquilo e dizia, oh, aleluia, hoje é o dia que eu não vou voar. Por quê? Porque na minha cabeça de recém-contratado, jovem comissário de voo, eu achava que aquela chuva ia impedir a decolagem do avião. Ô bobinho. Eu ia lá, todo arrumado, para trabalhar normalmente, mas com a convicção de que eu ia chegar lá e a minha chefia ia dizer, hoje a gente vai ficar aqui, o aeroporto está fechado. Eu chegava lá, estava todo mundo arrumado, conversando sobre como ia ser o voo. Eu dizia, ué, mas vai ter voo? Eu lembro claramente dessas, foi logo no começo da minha carreira como comissário. E eu lembro que eu ficava, não, mas o pessoal vai voar mesmo? E a coisa mais linda aconteceu da primeira vez que eu percebi, que quando aquela tempestade estava caindo ali embaixo, e nós decolávamos e subíamos, tinha um momento em que chacoalhava, irmão. Deixa eu te dizer, decolar com tempestade, chacoalha. Mas chegava um momento em que parava a turbulência. E parava a turbulência e a impressão que dava é que tinham mudado a proteção de tela, porque o céu estava lindo. Sol! Eu dizia, sol? Mas eu tive que fechar a janela, apanhar as roupas. Como é que pode? Porque acima daquelas nuvens não havia tempestade.
Da mesma forma será para você em 2026. Deixa eu te dizer, uma leve e momentânea tribulação não será suficiente para te parar. Você vai subir porque você vai se posicionar no lugar certo. E os ventos do Espírito vão levar você ao nível mais alto, no qual você vai olhar de cima para as circunstâncias. Todo mundo ao seu redor vai dizer: você está vendo o que está acontecendo? Nossa, que ano difícil, esse está sendo o pior ano da minha vida. E você lá de cima vai olhar e vai dizer: eu não sei o que está acontecendo, não sei nem do que você está falando. Porque para mim tem sido o ano de maior prosperidade, de maior avanço e de maior maturidade espiritual. Aleluia! Eu quero que você entenda que o alto traz uma mudança de perspectiva. É o ano de subir alto. Quando Deus eleva você, quando você está no nível mais alto, no qual você não se esforça muito, no qual você descansa mais, e Ele vai te levando no caminho dEle, lá no alto a sua perspectiva muda. Abre a tua Bíblia em Abacuque, capítulo 3. Eu quero te ensinar um princípio. E você tem que lembrar desse princípio todas as vezes que você for elevado. Todas as vezes que Deus te elevar, aprenda este princípio. Ache Abacuque, capítulo 3, versículo 17. Se você está do lado de alguém que está com alguma dificuldade, ajude essa pessoa a achar Abacuque. Abacuque, capítulo 3, versículo 17. Eu preciso que todos encontrem. Todos acharam? Abacuque 3, 17. Aleluia. Vamos avançar. Vou te dar um tempo. Aleluia. Se você ainda tiver dificuldade, vá para o Novo Testamento e volte. Abacuque é um dos últimos livros da Bíblia, no Velho Testamento. Abacuque capítulo 3, versículo 17. Ele vai te mostrar e te ensinar um princípio. Um princípio quando você é elevado. Preste atenção agora, olhe para cá, depois se você não achou, você encontra. Abacuque 3, 17 vai te ensinar um princípio. Ouça. Quando Deus te eleva, o cenário não muda imediatamente. Você está sendo elevado. O que precisa mudar primeiro é o seu olhar. Eu vou repetir. O que precisa mudar primeiro quando Deus está te elevando é o seu olhar. Depois o cenário vai mudar. Primeiro você vê por dentro a mudança. Depois a mudança se manifesta. Você entendeu isso? Abacuque 3,17 diz: mesmo não florescendo a figueira. Ei, a figueira não floresceu. Não havendo uvas na videira, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ouça, ainda assim, eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do cervo, faz-me andar, onde? Em lugares altos. Aleluia. Perceba, os lugares altos chegam depois. Primeiro você vê as coisas como Deus quer que você veja. Você exulta no Senhor, você se alegra no Senhor. Quando começar a ficar feio nesse ano, deixa eu te dizer, feche seus olhos naturais e abra seus olhos espirituais. Traga diante de você aquilo que lhe traz esperança. Vá na sua sala de troféus. Ah, pastor, eu não tenho sala de troféu. Tem. Talvez você não saiba. Talvez a sua sala de troféus esteja um pouco empoeirada, mas você tem. Será que Deus nunca fez nada de bom para você? Será que Deus nunca realizou nenhumzinho milagre na sua vida? Será que Deus não te fez se alinhar? Será que Deus não te alcançou? Será que a boa mão dele nunca foi a teu favor? Eu duvido. Pois bem, isso está na sala dos troféus. Quando nesse ano começar a ficar feio, quando o mundo, a sociedade lá fora começar a fazer careta para você, feche seus olhos, entre na sala dos troféus, tranque a porta atrás de você, levante suas mãos, exulte no Senhor e alegre-se. Aí Ele vai te exaltar. Então o alto é um lugar de governo, mas é um lugar de governo interior. É você governando. É a maturidade se manifestando. É por dentro que você governa.
Pode dar sangue na canela, eu estou aqui, sem me mover. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Aleluia. Deus está exortando a igreja a viver acima do medo. Esse ano haverá coisas que vão trazer grande medo. Não deixe que o medo chegue na sua vida. Você viu o que aconteceu, acho que foi ontem, não foi? Que aquele homem foi preso? Ontem. Está um monte de gente nas redes sociais com medo. Tem gente celebrando, mas tem um monte de gente com medo. E agora, o que será que vai acontecer? Você está preocupado com o que vai acontecer? Deixa eu te dizer, não se preocupe com o que vai acontecer. Interesse-se pelo que Deus vai fazer diante do que vai acontecer. Não é o que vai acontecer que importa, é como Deus atua na tua vida no meio do problema. Deus não traz a tempestade, Ele invade a tempestade para te alcançar e te resgatar. Ele vai lá dentro e Ele diz: eu estou aqui, filho, vem cá. Eu nunca te desamparo, eu nunca te abandono. Então a Bíblia está dizendo, e nós estamos em Isaías 40, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias. É necessário que haja uma renovação primeiro. É uma mudança externa, mas para que essa mudança externa se manifeste, é preciso que haja um ajuste interno. O seu sistema de crenças precisa ser ajustado. Aquilo em que você acredita precisa ser ajustado. O que te move precisa ser ajustado. E aí você tem que se perguntar: o que me move? O que me move? Porque quem não muda por dentro, quando sobe, cansa. Mesmo lá em cima, cansa. Porque quem não muda por dentro, quando sobe, quer ficar batendo asas. E deixa eu te dizer, lá em cima não é lugar de bater asas. Lá em cima é lugar de planar e desfrutar da vista. Aleluia. Você está aqui? Jesus disse que não se coloca, está lá em Mateus, você não precisa abrir, Mateus 9. Não se põe vinho novo em odres velhos. Os odres se rompem, o vinho se derrama, os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Deus não vai levar você a lugares novos e mais altos com a mente velha. Por isso, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o seu culto racional, e não se conformem com esse século, mas sejam transformados pela renovação da sua mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Aleluia! E aí depois que você... E aí isso vai depender de você. O tempo é seu. Deus vive na eternidade. Ele está esperando. Veja, você precisa entender que toda vez que uma palavra é liberada para você como essa está sendo, você é indesculpável. Você não vai mais poder dizer diante de Deus: eu não sabia. Mas isso não vai te trazer condenação, nem tem que te trazer medo. Isso tem que te trazer bom ânimo. Porque depois que você renova suas forças, depois que você ajusta o ritmo, depois que você se posiciona e depois que você sai da ansiedade, abre Josué capítulo 3. Josué capítulo 3. Aleluia. Eu espero que essa palavra esteja sendo simples para você. Não gosto de palavras muito difíceis, não. Josué capítulo 3. Josué está no começo da Bíblia, os 5 primeiros livros, depois Josué. Josué capítulo 3. Vocês acharam? Então depois que você renova suas forças, depois que você se alinha, que você se ajusta, que você se posiciona, depois que você deixa de lado a força do seu braço, o seu diploma, o seu intelecto, as suas capacidades, depois que você entrega tudo ao Senhor, Josué capítulo 3, versículo 1. Só te contextualizando, aqui Josué e o povo de Deus estavam diante do Jordão, do rio Jordão. Eles iam cruzar o rio para começar a jornada para a terra prometida que Deus havia prometido lá atrás, que Moisés não pôde levar porque foi tolo. É outra história. Agora Josué, que está com a incumbência de levar o povo para a terra prometida, está diante do Jordão.
Lembre-se, Josué é uma figura, é uma sombra, é uma imagem de Jesus. Não à toa, o nome Josué e o nome Jesus é o mesmo nome no original. Um é Yeshua e o outro é Yoshua. É a mesma variação, a variação do mesmo nome. O Jordão é uma simbologia, é uma imagem do novo nascimento, da vida pregressa, e a travessia do Jordão é o nascer de novo para caminhar à terra prometida, e a terra prometida não é Canaã, é Cristo. Você está aqui? Isso também é outra história. Josué capítulo 3, versículo 1, Josué se levantou de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão e pousaram ali até que passassem. É interessante, porque já estava certo que eles iam passar. Até que passassem. Não é, pousaram ali para ver se passavam. Não, é até que passassem. Você entende? Porque se Deus disse que ia passar, eles vão passar. Se Deus disse que nesse ano você vai subir para níveis mais altos, você vai subir. Agora deixa eu te dizer, se eles continuassem acampados ali, eles iam passar? Não. Porque, de novo, o descanso sem alinhamento não funciona. Ah, tá bom, Deus disse, o pastor falou, eu creio na palavra de Deus e na palavra do pastor em Deus, que esse ano vai ser o ano de subir o alto. Eu vou ficar aqui, do lado do Jordão. Não, não vai adiantar. Cruza. Ao fim de 3 dias, os oficiais passaram pelo meio do arraial e deram ordens, versículo 3, ao povo, dizendo, preste atenção, depois que você se renova, tem as suas forças renovadas, depois que você sai da ansiedade, Deus está dizendo a você, no ano de 2026, ouça, deram ordens ao povo, dizendo, quando vocês virem os sacerdotes levitas, levando a arca da aliança do Senhor, seu Deus, saiam também do lugar em que vocês estão e sigam a arca. Contudo, deixem uma distância de cerca de 1 quilômetro entre vocês e a arca. Não se aproximem dela. Dessa forma, vocês saberão o caminho pelo qual devem ir, visto que nunca antes passaram por tal caminho. Deus está dizendo à igreja Verbo da Vida em Piracicaba e à igreja de Cristo. Esse caminho pelo qual vocês devem ir, nunca passaram antes. 5. Josué disse ao povo de Piracicaba e ao povo de todo o mundo, santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Então veja, o povo está diante do Jordão. É um obstáculo real, concreto. Dizem os estudiosos que naquela época do ano em que isso aconteceu, o Jordão provavelmente estava no seu nível mais alto. Era um rio caudaloso, era um rio intenso. Veja, era impossível aos olhos naturais atravessar aquele rio. Ainda mais com aquela quantidade de gente que estava lá. Só que Deus não começa falando do rio. O rio não é um fator. Assim como o fogo não era um fator para Sadraque, Mesaque e Abednego. Assim como os leões não eram um fator para Daniel. O rio não era um fator para Deus. A dificuldade, as desgraças e as coisas que estão para acontecer nesse ano não são fatores para Deus na sua vida. Deus não está preocupado, Deus não é pego de surpresa. E deixa eu te dizer, os filhos maduros de Deus são guiados pelo Espírito e também não são pegos de surpresa. Aleluia. Então veja, Deus ele não chega removendo o obstáculo. Alô? Eu estou falando com você. E eu estou falando profeticamente, Deus não vai chegar removendo os obstáculos, não. Porque se Deus remover o obstáculo, não há prova da sua fé. Escuta, não foi Deus que pôs o obstáculo. Mas quando Deus vê o obstáculo, Ele diz, agora a fé do meu filho, uma vez aprovada, vai redundar em glória. Então Deus ele não remove o obstáculo. Ele estabelece a referência. Qual foi a referência? A arca. A arca da aliança representa a presença de Deus. Deus começa falando da arca. Josué 3 não começa com um milagre, começa com atenção. Prestem atenção. Então veja, é uma instrução para uma ação. Não tem explicação aqui. Deus não está dizendo, olha, veja bem, a arca é feita de tal coisa. Não, preste atenção. Quando vocês virem a arca, saiam do seu lugar e sigam.
Deus está dizendo no ano de 2026 para cada um de nós: quando a minha presença começar a se manifestar, parem tudo e sigam. Esqueçam o que está do lado, atrás, ao redor e sigam a minha presença. O povo de Israel não recebeu um mapa, não. O povo de Israel recebeu um foco, algo para prestar atenção. E é isso que Deus está fazendo hoje de manhã, para o ano inteiro, te dando foco, não mapa. Como eu disse, eu não vim aqui te dizer o que vai acontecer no ano. Embora algumas coisas eu tenha recebido no meu espírito, eu não tenho nem autorização, nem interesse de ficar dizendo aqui. Ainda mais que está sendo gravado, para quê? Eu não tenho nada que provar, porque nada do que eu recebo é meu. E eu não faço porque eu sou eu faço porque Deus em mim é maior. Aleluia! Então veja, subir alto não começa com uma mudança externa, como eu te falei, você precisa ir por dentro. Em 2026, meus irmãos e minhas irmãs, Deus não está te prometendo clareza total, não. Deus está dizendo, exigindo e demandando: ajuste o seu olhar. Preste atenção no que eu estou te dizendo. Quem subir alto vai ver. Agora é necessário entender o que se deve olhar. A Bíblia diz: atentando não para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem. Então meu convite para vocês esse ano é: não olhem para o que é visível. Pegando o exemplo do homem que foi preso ontem, aquilo é visível. No reino invisível, o que está acontecendo? O que está acontecendo no reino espiritual? Você já se perguntou? Você precisa desenvolver isso. Toda vez que você ler uma notícia, você tem que perguntar-se, porque você é um espírito, e você tem que buscar no Espírito Santo. Aprenda a ler as notícias perguntando ao Espírito Santo o que está acontecendo, para que você não seja levado pelos seus olhos e pela sua mente. Ah, o homem foi preso, agora vai acontecer isso. E aí os especialistas vêm dizer um monte de coisa. O meu especialista é o Espírito Santo. Quem me diz o que é o Espírito Santo. Quem me diz para onde ir é o Espírito Santo. Porque Jesus disse que o Espírito Santo é o Espírito da verdade, que vos falará toda a verdade e lhe dirá as coisas que vão acontecer. Ele é o meu especialista. Então você precisa saber para onde você está indo, porque quem não sabe para onde está indo vai atrás de qualquer coisa. Não se esqueça, esse ano tem eleição. E você já sabe qual é a posição e o posicionamento dessa igreja na eleição. O meu governo é do alto. Eu não coloco as minhas esperanças em homem nenhum. Meus olhos estão focados no Senhor. Venha o que vier, eu vou subir alto. Você pode dizer isso, diga: venha o que vier, eu vou subir alto. Então, começando a concluir, no versículo 4 de Josué 3, ele diz que vocês nunca passaram por esse caminho. Por quê? Porque é um novo nível. Existe uma nova altura que Deus vai te colocar. Esse novo nível é um novo território, e Ele pede, e Ele tem uma nova lógica. Ele pede um novo olhar. Ele pede uma nova dimensão de visão. Não dá para você viver num novo nível com a mesma mentalidade que você tem no nível que está agora. Então subir alto não adianta. Eu vou subir alto, eu vou repetir as estratégias. Aquilo deu certo. Deus está te dizendo no ano de 2026, pare de fazer as mesmas coisas. Está na hora de ter novas estratégias. E quem te dá novas estratégias é o Senhor. Aleluia. Ah, funcionou. Eu já fiz 3 vezes e funcionou. Deus está te dizendo, a 4ª não vai funcionar. Está na hora de você buscar uma nova estratégia. Eu vou contratar o quê? Um consultor? Não! Você vai botar o joelhinho no chão e orar. E vai fazer da nova estratégia um objetivo. Ei, eu estou falando por profecia agora. Deus está desejoso de entregar a cada um de nós novas estratégias para as áreas que nós atuamos. Eu vejo pessoas aqui, diante de uma esquina, aleluia,
uma esquina. Eu vejo que algumas pessoas caminharam reto durante tanto tempo e agora estão passando por uma esquina, mas já se acostumaram a caminhar reto. Deus está te dizendo: dobra a esquina. A tua bênção está na esquina, dobrando a esquina, não reto. Agora não é hora mais de continuar nos velhos caminhos, está na hora de pegar um desvio. Mas é um desvio abençoado e proporcionado por Deus. Aleluia. O caminho do alto, o caminho do nível alto só se percorre confiando. Assim como a águia confia a sua vida e o seu destino ao vento e sobe, confia a tua vida e o teu destino ao vento, que é o Espírito, e sobe. Aleluia. Então Deus diz a Josué e ao povo: sigam a minha presença. Deus não quer que você conheça todo o caminho. Deus quer que você confie nele ao longo do caminho. Deus não disse a Abraão: sai da tua terra, sai da tua parentela e segue a primeira à direita e depois anda 6 quilômetros e não, ele disse: sai da tua terra, da tua parentela e vai para o caminho que eu vou te mostrar. Ele ainda vai. Aleluia. Versículo 4 de Josué 3, ele diz: deixem uma distância entre vocês e a arca. E esse é um ponto que muitas vezes não é explorado pelo povo de Deus. Existe uma necessidade de manter uma distância para que o Senhor possa direcionar. Porque tem muita gente que faz assim: pode deixar, Deus, eu sei como é que faz. E se joga na frente de Deus. Vou começar um negócio. Aí começa o negócio. Aí depois que o negócio está aberto: Pai, em nome de Jesus, abençoa esse negócio. E Deus diz: oxe, eu? Mas tu nem perguntou se eu queria o negócio? O negócio é teu. Ei, Deus está dizendo: eu velo pela minha palavra para cumprir, não pelo que você faz longe da minha palavra. Amém? Deus não é responsável pelo que você fez porque você quis. Tem coisas que você faz porque você quer. Agora, se você confiar no Senhor, entregar seu caminho a Ele, Ele não só se torna responsável, Ele se torna sócio, Ele é o dono. Aleluia. Quando você não mantém a distância necessária do agir de Deus, você confunde iniciativa humana com mover de Deus. E você acha que as suas ideias são Deus dando ideias. Depende, você está na distância certa. Ele disse: mantenha uma distância entre vocês e a presença. Eu sei que você vive na presença, eu sei que você desfruta da presença. Estamos falando de ser guiados pelo Espírito. Você está aqui, cuidado para não achar que você já sabe. Eu já sei. Familiaridade demais rouba a reverência. Familiaridade demais rouba a honra. Eu conheço. Nós sabemos o que é isso, somos casados. Você é tão familiarizado com seu cônjuge que às vezes você não o honra. Às vezes você não reconhece o quão importante, o quão guiado, o quão ungido é seu marido ou a sua esposa que Deus colocou do seu lado. Porque, afinal de contas, é a minha esposa. Ela está aqui todo dia. Não! Ela está ali todo dia, isso é uma bênção. Aleluia. Então, como pastor dessa igreja, a minha recomendação é um ano sem atropelos espirituais. Um ano sem afobação, sem eu tenho que fazer agora. Um ano de mais discernimento do ritmo do céu. Qual é o ritmo que Deus está agora determinando para andar? Porque quem anda em níveis altos aprende a respeitar o ritmo da presença. A presença de Deus, ela tem um ritmo, ela tem um movimento, e é um movimento só dela. É Deus quem determina, não é você. Por isso que existem cultos nessa igreja em que as pessoas estão afogueadas, e existem cultos nessa igreja em que as pessoas estão bem calmas e tranquilas, porque às vezes Deus está falando assim, tranquilo, calmo, sem muito grito. E para concluir, no versículo 5, Josué diz: santifiquem-se, porque amanhã eu farei maravilhas no seu meio. Veja, Deus não está ameaçando ninguém aqui. Isso não é ameaça, isso é preparação.
Santificar fala de separar, santificar fala de alinhar prioridades, de remover pesos, de ajustar o coração, de sair do automático. Ei, Deus não te chamou para viver no automático. Sai do modo automático. Pega o manche e vai lá, ó, aqui, é isso aqui. Aleluia. Espera no Senhor. Ele está dizendo, troque o desgaste pela renovação. Troque a fadiga do material humano pela renovação do espírito. Aleluia. O louvor pode subir. Quando você se santifica, você remove o atrito da subida. Sabe aquela turbulência que eu falei quando você está subindo? Pode ser, se você se santificar, que aquela turbulência seja só lá fora, você nem sente, você vai subindo sem sentir. Porque você se santificou, você se batizou a si mesmo, os seus sentidos no Espírito. E aí sim o milagre vem. Depois do posicionamento, se você continua lendo no versículo seguinte, eles vão começar a atravessar o Jordão. Aleluia! Então o padrão é o foco primeiro, o posicionamento depois e por fim a manifestação. Eu vou repetir, primeiro o foco, a atenção, meus olhos no Senhor, meus olhos espirituais focados. Primeiro o foco, depois o alinhamento, o que Deus quer, como Deus quer. Não é só o que Ele quer, é como Ele quer. Ele é o dono da igreja. Deixa eu te dizer, eu sou o pastor presidente dessa igreja, mas eu não faço o que eu quero aqui. Porque o senhor faz o que a diretoria manda. Não, eu faço o que Deus diz que Ele quer. E tem mais, eu faço como Ele quer. Tem horas, meu irmão, que eu vou dizer para você, eu não vejo muito sentido nas coisas que eu começo a fazer, não. Mas já faz tempo que eu aprendi que eu não preciso entender, eu preciso crer. Você está pronto para 2026? Eu quero que você fique de pé. Aleluia. Meu plano era colocar aqui para você ler e declarar junto comigo, mas como hoje não temos, eu vou falar e você repete. Diga, 2026. Não, feche seus olhos e diga isso olhando para dentro. Diga, 2026 é o ano de subir alto. Diga, não subindo por esforço, mas por alinhamento. Não por ansiedade, mas por descanso. Diga, não correndo na frente, mas seguindo a presença. Diga, o ano de 2026, eu consagro ao Senhor, eu espero no Senhor, Ele renova as minhas forças, e por isso eu subo alto, em nome de Jesus.